A paz do Rei Jesus. Você tem medo de passar por um processo de Deus? Eu lembro que no início da minha caminhada causava até um temor no meu coração quando se falava, você vai passar por um processo. E eu lembro que a feição das pessoas mudavam quando o pregador ou a pregadora falava sobre isso, me batia um medo terrível sobre o processo. Até porque quando lembramos de processo, lembramos logo de, eu vou ter que perder isso, eu vou ter que perder aquilo, eu vou sofrer isso, ou eu vou sofrer aquilo. Então eu tinha realmente muito medo de passar por um processo, até entender isso que eu vou te falar. Primeiro que o processo ele é inevitável. Homens de Deus passaram por vários processos para chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Exemplo muito conhecido, o exemplo de José. José teve o sonho, você conhece muito bem essa história, o texto. Ele passa a ser perseguido pelos irmãos, ele é vendido e passa por muitas outras coisas. Ou seja, Deus deu a ele o sonho, mas Deus não mostrou para ele o processo que ele iria passar, que ele ia ter que passar para alcançar e um dia chegar a ser governador do Egito, sendo mesmo somente abaixo de Faraó. Porque Deus, ele deu o sonho e não mostrou o processo para alcançar esse sonho, a realização dele. Porque se Deus mostrar para você o processo que você vai ter que passar para chegar aonde Ele quer que você chegue, você vai ficar desmotivado. Você não vai ficar animado. Se José soubesse que os irmãos dele iam fazer tudo aquilo, ia mentir para o pai, Jacó, ia jogar ele no poço, ia vender ele como escravo, com certeza José talvez iria ficar muito cabisbaixo, muito triste. Mas Deus não, Deus deu algo grande, algo maior que ele, deu a ele um sonho maravilhoso. E vamos pular essa parte porque você já conhece. Então, até o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus, passou por um processo. Quando ele nasce, Herodes quer matar o menino, os pais dele, têm que sair dali e ir para o Egito até esperar Herodes morrer. Quando Herodes morre, eles retornam, ou seja, um processo, passa por um processo. Então vai ser inevitável, você passará por um processo, mas esse processo não é para te matar, esse processo é para te levar para lugares, posições e tarefas que o teu Pai Celestial quer que você viva. Então é inevitável, é inevitável. E durante o processo, Deus estará com você. Jesus mesmo, antes mesmo de começar o seu ministério, ele foi conduzido, impelido pelo Espírito, você encontra isso lá no Evangelho de Mateus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. Então, nesse processo que você está passando, é porque Deus quer te levar a lugares maiores. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. É claro que o processo, ele nos causa um certo medo. Mas agora, quando é um processo de Deus, preste bem atenção, quando é um processo em que Deus te coloca, é porque Ele sabe que depois daquele momento ali, você sairá mais forte, com mais entendimento e com mais fé. Então não tenha medo do processo. A segunda coisa, o processo, ele te valoriza. Eu sempre uso esse exemplo quando eu lembro nas minhas pregações. Se você for lá no Hortifruti ou no mercado e comprar uma caixinha lá de morango, você vai ver que é um valor de um exemplo, tá? É um exemplo, R$ 10. Mas agora, se você for em uma lanchonete e pedir um suco de morango, ou ali uma vitamina, morango ao leite, não é o valor de R$ 10. É muito mais caro. Por quê? Porque alguém foi lá e comprou, alguém selecionou, alguém lavou, alguém guardou para refrigerar, alguém colocou no liquidificador, bateu, coou
colocou ali, ou seja, passou por um processo. E por isso o valor não é o mesmo do valor lá quando compra a caixinha no mercado. Ou seja, o processo, ele te valoriza. Você vai perceber que você sairá desse processo diferente, com uma graça diferente, com uma unção diferente. Repito, quando é um processo em que Deus te coloca. Então, quando eu entendi isso que eu estou compartilhando com você agora, eu não tenho mais medo de processo, porque eu sei que no processo é para mim alcançar o que Deus tem para mim. O processo, Deus vai estar comigo durante o processo. E terceiro, o processo ele vai me valorizar. Dito e feito, quando eu passei pelos processos, e o processo ele não é uma vez e acabou. A vida, porque Deus sabe que se você não estiver em alguns processos, você não vai viver todo o potencial que Deus colocou em você. Se você não viver esses processos, você não vai descobrir seus dons, talentos e aptidões. Quantas pessoas que descobriram seus dons e habilidades foram num período de dificuldade, foram num período de choro, de lágrima, de escuridão. Que se elas não tivessem passado por isso, elas não saberiam que teriam esses dons, que poderiam se reinventar. Então, quando eu entendi essas três coisas, primeiro, que o processo vai me levar é para eu alcançar o que Deus tem para mim. Segundo, Deus vai estar comigo. E terceiro, o processo me valoriza. Eu não tenho medo mais dos processos de Deus. Se Deus falou ao seu coração, se você está passando por algum processo, digita aqui nos comentários, bota assim, ó, processo de Deus me valoriza. Digita aí e lembre-se, tá, de se inscrever no canal, porque estamos de volta. É tempo, ou melhor, agora é o tempo de fazer acontecer. Que Deus te abençoe.